sob a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a reunião solene em homenagem aos 80 anos de fundação do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, CIMEP, requerimento número 2911-2011, de autoria do vereador Josenildo Sinésio. Convido para fazer parte da mesa dos trabalhos dessa manhã o ilustríssimo senhor Dr. Silvio Sandro Alves Rodrigues, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Convido o excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, vereador Josenildo Sinésio, para fazer parte da mesa. Convido o excelentíssimo senhor Dr. Gustavo Couto, secretário municipal de saúde da cidade do Recife. Convido a doutora Helena Carneiro Leão, presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Convido o ilustríssimo senhor Mozart Salles, representando o ministro de Estado da Saúde, excelentíssimo senhor Alexandre Padilha. Neste momento, quero convidar a todos para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Neste momento, registro a presença da diretoria do CIMEP, Dr. Assuero Gomes, Dr. Fernando Oliveira, Dr. Mário Fernando Lins, Doutora Tilma Belfort de Moura, Doutora Malu Davi. Também registro as presenças do Dr. Railton Bezerra de Melo, diretor do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, do Dr. José Carlos Alencar, vice-presidente do CREMEP, do Dr. Antônio Jordão, diretor de Relações do Trabalho da Federação Nacional dos Médicos, do Dr. André Lobo, Conselho Federal de Medicina e representando o Dr. Roberto Dávila, Dr. Almir Barreto, gerente comercial da Petro Cineprev, e do Dr. Floriano Quintas, presidente do Unicred. Nesse momento, quero convidar o excelentíssimo senhor vereador Josenildo Sinésio para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, preside essa sessão, que para mim é uma grande honra ter Vossa Excelência hoje presidindo essa sessão, e já de antemão, não vou ter mais oportunidade após esse discurso de falar nessa tribuna, de agradecer a Vossa Excelência por essa gentileza de ter tirado seus compromissos de agenda para estar aqui junto conosco. O meu muito obrigado e parabéns pelo grande mandato que Vossa Excelência tem nessa cidade a serviço do povo, sobretudo unindo a melhoria da qualidade de vida, que é o grande anseio desta casa. Quero cumprimentar o nosso querido Dr. Silvio Sandro Alves Rodrigues, presidente do sindicato, o excelentíssimo senhor Gustavo Couto, secretário municipal de saúde do Recife, representando nesta solenidade o excelentíssimo senhor prefeito João da Costa, a doutora Helena Carneiro Leão, presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o excelentíssimo senhor Mozart Salles, representando o ministro de Estado da Saúde, o excelentíssimo senhor Alexandre Padilha, e a todos os senhores e senhoras aqui presentes nesta sessão, o meu bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à casa de José Mariano. Aos 14 dias do mês de outubro de 1931, precisamente às 20 horas, na sala de reuniões do Departamento de Saúde Pública, uma assembleia reunindo 33 médicos e liderada por uma comissão eleita pela Sociedade de Medicina de Pernambuco, composta pelos médicos Barros Lima, Edgar Altino, Ageu Magalhães, Geraldo de Andrade e Jorge Lobo, fundam o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, tendo como seu primeiro presidente o professor João Marques, que viria renunciar por motivos pessoais em 17 de maio de 1932. O objetivo principal da criação do CIMEP foi o de lutar e reivindicar os direitos da categoria em nosso Estado. Desde a sua fundação até os dias de hoje, o sindicato tem papel importante na mobilização dos profissionais de saúde. No período de sua trajetória, o CIMEP conviveu com 30 anos de regime democrático e 40 anos de ditadura. Fazer sindicalismo em nosso país não é apenas defender a corporação, nem somente edificar o horizonte da sociedade civil, mas será com igual prioridade testemunhar a cidadania. Por isso, ele é democrático.
O espaço público, mais largo do que a esfera estatal, é seu território de luta. Essa luta é permanente contra toda forma de repressão aos médicos, promovendo assembleias, reuniões, debates, sobretudo conscientizando os profissionais sindicalizados. O sindicato tem ainda buscado defender a população mais carente, a prática holística da medicina e a valorização dos profissionais médicos. O Sistema Único de Saúde, o maior plano de saúde deste país, deve contribuir para melhorar cada vez mais a vida dos brasileiros e garantir a oferta de serviços gratuitos em uma rede estatal de saúde com qualidade, numa perspectiva de garantir a universalidade, integralidade, equidade de controle social e controle social melhor. Através da consolidação da Conferência Nacional de Saúde, a discussão se faz a partir do diálogo amplo com todos os setores da sociedade, do envolvimento da União, dos Estados, dos municípios e dos sindicatos. A sociedade em geral precisa colaborar para o avanço da saúde, consolidar a saúde como direito indiscutível, o pilar de um estado do bem-estar social. Em todo o Brasil, a realidade dos médicos que atuam no SUS é grave, devido às condições inadequadas de trabalho, salários baixos e falta de estrutura para os atendimentos. Os profissionais que poderiam e querem fazer mais, porém, não recebem as condições para tal. Quem também sofre as consequências da debilidade do sistema é principalmente o usuário, as pessoas que necessitam de cuidar da saúde. Eu, na qualidade de cidadão e parlamentar, vindo sobretudo das áreas carentes da periferia desta cidade, apoio toda a iniciativa de luta do sindicato junto à categoria, na melhoria das condições de trabalho, na valorização dos profissionais, com melhores salários, pela nobre missão que eles têm de cuidar da vida. Vida só se tem uma. Quando a perdemos, não tem mais retorno. Por isso que Gonzaguinha profetizou quando ele cantou e canta para todos nós. Ela é bonita e é bonita. Iniciando as celebrações em comemoração aos 80 anos de fundação do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, tive o prazer de ouvir o teólogo e professor Leonardo Boff, que proferiu palestra sobre o tema Medicina e o Cuidar. Foi importante a reflexão sobre questões relacionadas ao meio ambiente, ao próximo, cultura, política e medicina, sobretudo. Leonardo ressaltou que o médico tem uma admirável missão, que é cuidar da vida. Além disso, defendeu que a falta de atitudes, de cuidados, são sintomas dos maiores problemas que vivem a humanidade. O presidente do CIMEP, Silvio Rodrigues, destacou o momento como ímpar para o sindicato. Uma oportunidade valiosa de reflexão sobre assuntos fundamentais para compreender a relação do homem com o homem e do homem com o planeta e tentar aplicar os ensinamentos no dia a dia. Dentro das celebrações, hoje, 14 de outubro, nesta sessão solene de minha autoria e aprovada pela unanimidade por esta casa, a Casa de José Mariano, estamos comemorando os 80 anos da fundação do CIMEP e a nossa mensagem não poderia ser outra. Parabéns pelas conquistas e por continuarem
firmes no objetivo maior, que é cuidar das pessoas. Portanto, senhor presidente, a nossa satisfação é profunda, porque sabemos que a nossa homenagem é simples, porém justa, para uma instituição que segue trabalhando pela vida e colaborando efetivamente para o progresso da sociedade. Portanto, esta sessão solene é um gesto de gratidão dos 37 vereadores que formam o colegiado aqui nesta casa, representantes do povo desta cidade, por todos os senhores e senhoras que têm a missão de preservar e cuidar da vida. Muito obrigado, senhor presidente. Registro a presença da excelentíssima senhora vereadora doutora Vera Lopes. Neste momento, convido o vereador Josenildo Sinésio para que faça a entrega de uma placa comemorativa aos 80 anos de fundação do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Vamos ler aqui, né, para os senhores e senhoras saber o que está escrito, né? Homenagem da Câmara Municipal do Recife, através do vereador Josenildo Sinésio ao CIMEP, Sindicato dos Médicos de Pernambuco, a comemoração de seus 80 anos de fundação, prestando relevantes serviços à população do Recife. Recife, 14 de outubro de 2011. Sobre a mesa, diversos telegramas, dentre eles do excelentíssimo senhor Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Nesse momento, solicito ao presidente do CIMEP, Dr. Silvio Sandro Alves Rodrigues, que se dirija à tribuna e faça os seus agradecimentos. Bom, vamos começar pelas saudações. Primeiro, agradecer, em nome do presidente vereador, do presidente da mesa, o vereador Eduardo Marques, a oportunidade de, nesse dia, né, no dia do aniversário do Sindicato dos Médicos, essa solenidade tão importante ter sido aqui na Câmara de Vereadores do Recife. A história da Câmara e do Sindicato, ela tem história antiga e tem histórias recentes. Aqui, né, na Câmara de Vereadores do Recife, foi onde foi aprovado, né, a carreira médica da Prefeitura do Recife, né? E aqui foi que médicos concursados do Estratégia de Saúde da Família, foi pela primeira vez no estado de Pernambuco, se tem médicos da Estratégia de Saúde da Família concursados. Ou é uma medida que é perseguida em todo o país. Quer dizer, poucos estados de Pernambuco, poucas capitais, existe médicos da Estratégia de Saúde da Família concursados com carreira própria. Essa é uma vitória do Sindicato de Médicos de Pernambuco e também uma vitória da Prefeitura do Recife e dessa Câmara de Vereadores. Ilustríssimo senhor Josenildo Sinésio, vereador do Recife, agradeço as palavras do sindicato, proferidas antes de mim, e a importância dessa interseção do movimento sindical com a Câmara de Vereadores. Essa tríade formada entre a Câmara de Vereadores, gestão municipal e o movimento sindical é o que constrói, é o que aprova, é o que evolui dentro do movimento sindical, não só médico, mas também de todas as áreas do Recife. Bom, Gustavo Couto, acho que é um momento importante. O secretário de Saúde do Municipal do Recife, Gustavo Couto, e nesse momento eu acho muito importante a presença dele na mesa, porque Gustavo também fez parte do Sindicato Médico de Pernambuco, do movimento de renovação médica, onde as lutas da gestão era pela democracia, é pelas eleições diretas. Dentro do discurso eu vou abranger mais isso, mas é fundamental, Gustavo,
está aqui como secretário, mas também ele tem uma história como sindicalista do Sindicato Médico de Pernambuco. E como secretário de Saúde também tem uma história, porque na gestão dele, esses avanços foi que aconteceram, né? Umas com movimento, outras sem movimento, mas sempre na negociação saudável entre os sindicatos médicos e a Secretaria de Saúde. Então, já agradecendo a mesa, ele está na mesa, como secretário de Saúde, mas também como sindicalista, fez o movimento sindical numa época importante. Saúde, doutora Helena Carneiro Leão, presidente do Conselho Regional de Medicina. Hoje representando também a Associação Médica de Pernambuco. Hoje o movimento médico no estado de Pernambuco vive essa unidade, né? Acho que de 20 anos para cá, essa unidade é plena. Tanto que a Helena hoje ela está representando 2 entidades, mais plenamente ainda, né? Então essa unidade do movimento médico aqui em Pernambuco é que dá essas vitórias no âmbito do estado e no âmbito dos municípios. Então já agradecendo também a presença da Helena, logicamente a presença das entidades médicas numa mesa, pode ser uma mesa de assembleia, pode ser numa mesa da Câmara de Vereadores, deixa a presença dos sindicatos médicos, deixa o sindicato médico mais fortalecido na luta em favor dos médicos. Mozart Salles, representando o Ministro do Estado da Saúde, Alexandre Padilha, amigo de faculdade, amigo do movimento estudantil. Acho que algumas coisas que tem que resgatar de Mozart, tanto na época ele exercia o papel de vereador do Recife, foi Mozart que na gestão de Mário Lins conseguiu várias reuniões com o prefeito na época, o Dr. João Paulo, né, e construímos uma proposta negociada, pacífica, que começou a evolução dentro do Recife, da proposta salarial e de carreira do médico. E também, resgatar também que Mozart, na gestão de João Paulo, na última negociação, antes dessa última negociação, na penúltima negociação que tivemos, no movimento de paralisação, a proposta, né, uma coisa que tem que resgatar aqui, tem que ser colocada, quem construiu essa proposta inicial e levou para o prefeito João da Costa, na época, foi Mozart Salles, esse tem que ser resgatado, né, que foi aquela proposta de escalonamento, e depois que ele levou para João da Costa, levou para uma reunião com o presidente, eu era vice-presidente do Dr. Jordão, do sindicato, e com o André Longo, presidente do CREMEP, foi levada essa proposta, nós batemos o martelo em pleno domingo, Gustavo estava presente também nessa reunião, e levamos para a Assembleia e foi aprovada. Então, a proposta toda, a construção dela, teve um papel fundamental de Mozart, e por isso é importante também para o sindicato, nesses 80 anos, e pela história também que ele foi do Sindicato de Médicos, secretário-geral na gestão de Ricardo Paiva, está aqui presente nessa mesa. Então, me honra muito a presença de Mozart como amigo e como hoje representante no Ministério da Saúde. Bom, historicamente, Pernambuco tem demonstrado que é um povo aguerrido, pernambucano. Da época dos donatários até os dias de hoje, longa é a sequência das revoltas, revoluções, motins, insurreições, levantes e quarteladas. Nesses 5 séculos de história do Brasil, o povo pernambucano sempre se organizou, conspirou, se armou e enfrentou seus adversários, morrendo por ideal, ora político, ora social, ora religioso, ora econômico. Revoluções que foram da resistência à dominação holandesa, a atuação do movimento operário em Pernambuco, as lutas do cangaço, as ligas camponesas e as lutas contra a ditadura militar. Temas como distribuição de terra desde a época dos donatários até hoje, a resistência negra à escravidão e o movimento republicano. Destaco as lutas contra a centralização imperial durante todo o século XIX, onde o movimento republicano esteve presente com a Confederação do Equador, que tinha além do ideário republicano bandeiras como o direito de opinião, a liberdade de imprensa, a igualdade de direitos de todos e a obrigação do Estado em oferecer instrução elementar. Lutas que travamos até hoje no nosso Estado e também nos nossos municípios. Fervilha o ideal iluminismo francês no Recife. O socialismo utópico de Proudhon estavam presentes também nos inúmeros revolucionários pernambucanos. O mais conhecido foi o general José Inácio de Abreu Lima. A nossa cidade era conhecida como Recife, a noiva da Revolução. Não podemos falar do perfil lutador do povo recifense sem falar da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal do Recife. A instalação da Câmara de Vereadores do Recife ocorreu no mesmo dia que o Recife foi elevado à categoria de vila,
15 de fevereiro de 1710, há 301 anos. Nesta época, havia o controle da Câmara Municipal de Olinda pelos senhores de engenho. A conquista do direito em 1703 de representação da Câmara de Olinda não bastava, pois o forte controle exercido pelos senhores sobre a Câmara tornou esse direito, na prática, inexistente. A grande vitória dos recifenses ocorreu com a criação de sua Câmara Municipal, que libertava definitivamente os comerciantes da autoridade política olindense. Na década de 40, José Mariano, primeiro prefeito do Recife, foi eleito patrono da Câmara Municipal. Mais uma vez, a prova do perfil aguerrido do nosso povo. José Mariano Carneiro da Cunha, ao lado de Joaquim Nabuco, foram líderes do movimento abolicionista em Pernambuco. Com o surgimento e consolidação das leis trabalhistas, e havendo a necessidade da criação de uma entidade que lutasse e reivindicasse os direitos da classe médica em nosso Estado, no dia 14 de outubro, data de hoje, de 1981, 33 médicos da Assembleia da Sociedade de Medicina de Pernambuco, liderados por uma comissão composta por grandes nomes da medicina pernambucana, Barros Lima, Edgar Altino, Ageu Magalhães, Geraldo de Andrade e Jorge Lobo, criam uma entidade sindical representativa dos médicos. Aparece definitivamente no cenário sociopolítico estadual e nacional o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, tendo como seu primeiro presidente o professor João Marques. Esse é um resgate que a gente gosta de trazer, pena que Jane Lemos não está aqui. Eu acho que o movimento sindical hoje, médico, ele traz essas duas vertentes, né? Ele traz a vertente da formação política, da atuação política, e traz a vertente também da formação ética do profissional médico. Então, resgatar nomes como Jorge Lobo, Geraldo de Andrade, é resgatar a ética também dentro do movimento sindical. Ao longo da sua história, mantendo a tradição de luta do povo pernambucano, o CIMEP tem atuado ao longo dos seus 80 anos, movimentos como Direta Já, mudança da política econômica, criação de uma central que unificasse todos os trabalhadores, revogação da Lei de Segurança Nacional, convocação da Assembleia Nacional Constituinte, reforma tributária, convocação da 9ª Conferência Nacional de Saúde, foram encampados pelo Movimento de Renovação Médica, representado aqui por Gustavo e por doutora Leia, que era presidente dos sindicatos médicos daquela época. Nos últimos 20 anos, a unificação das entidades médicas trouxe novas conquistas para os médicos do Estado e dos municípios. Aumentos salariais, carreira médica, plano de carros, carreiras e vencimentos, unificação da carreira no Estado, concurso público estadual e municipal. Na medicina suplementar, cito os reajustes e a criação da CBH-PM, como grande momento do movimento médico nacional e também pernambucano. Movimentos grevistas, movimentos demissionários, ações civis coletivas, descredenciamentos, foi a forma de reivindicação dos médicos que usavam nas mobilizações. Ainda vivemos hoje com a precariedade das relações de trabalho, principalmente nas cidades do interior do Estado, e ameaças de reversão dessa conquista com o fim da carreira estatutária. Hoje o CIMEP leva a ideia da carreira para os municípios do interior. Cabo de Santo Agostinho, Petrolina, Caruaru, Jaboatão, Abreu e Lima estão na pauta atual. As conquistas do Recife no estado de Pernambuco são referência nas capitais e no estado de norte a sul. O CIMEP hoje encontra-se na vanguarda do movimento médico nacional. Somos referências de luta, conquistas no país. Para concluir, agradeço em nome de todos os médicos, a presença de todos os ex-presidentes, de estar aqui pela sequência, doutora Leia, doutor André Longo, doutor Mário Lins, doutor Antônio Jordão, ex-presidente do Sindicato Médicos. Eu saúdo todos os médicos presentes. Saúdo também todos os funcionários do CIMEP, que sem eles, sem uma estrutura que hoje é uma estrutura extremamente otimizada, nós não chegaríamos onde os sindicatos médicos chegou. A todos os familiares dos sindicatos, a todos os sindicatos, a todos os familiares dos médicos do sindicato. Em nome da minha esposa, Maxiene, que também travam suas lutas diárias em outros contextos de luta. Agradeço também, finalmente, ao vereador Joanildo Sinésio pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Porque hoje é justamente o dia do aniversário dos sindicatos médicos e participar dos anais da Câmara de Vereadores nesse momento, para nós, é uma gratificação. Bom dia a todos
Bom dia. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde do Recife, Dr. Gustavo Couto, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Bom dia. Vereador Eduardo Marques, eu carinho saudar os amigos da mesa, Helena, Silvio, Mozart, Josenildo, todos que estão aqui. E para mim é um prazer muito grande, com muita emoção que a gente está aqui presente. Aqui eu não estou só cumprindo o papel institucional de representação, como disse Silvio, mas também falando um pouco o nome da minha própria história, da minha própria vida como cidadão, como médico, como militante da nossa vida política e tudo mais. Eu acho que a história do Sindicato dos Médicos ela se confunde, Silvio falou muito bem, ela está junto com a história da política pernambucana, da política brasileira, da saúde pública, da construção da perspectiva de uma sociedade mais justa, igualitária e da eficiência, da construção permanente da valorização do médico quanto corporação, quanto profissional, quanto ética, quanto estrutura importante na pluralidade que a gente tem de tantas outras profissões. Então, é um momento assim muito significativo esse. E Silvio, particularmente, essa história se confunde um pouco com a nossa gestão, minha e de Mozart aqui, que nós iniciamos ali em 2001, com o João Paulo assumiu, a gente não só fez boas negociações, mas a gente também compartilhou de tudo que a gente fez na prefeitura. É bom que seja registrado que em todos os momentos que a gente sentava, está aqui Mário, André, Jordão, a gente sempre discutiu as condições gerais que vivia o povo recifense. As condições de dificuldade que atravessava que todo aquele momento a gente atravessava. As condições de saúde, as condições de trabalho, a necessidade de reduzir a mortalidade infantil, a necessidade de tirar da pauta das doenças negligenciadas, a questão como a filariose, a maneira que a gente podia compartilhar de ideias conjuntas para que a gente tivesse uma cidade melhor. Eu me lembro, André, que quando a gente assinou aquele termo extremamente importante, na segunda gestão já, tinham mais de 60 itens, eu nem me lembro direito quantos tinham, e que falava de tudo. Jordão era o presidente, a gente foi lá na sala do prefeito, fez aquela assinatura, e foi muito emocionante naquele dia que a gente fez aqui, está assinado não um compromisso só salarial, mas um compromisso com o povo do Recife para melhores condições de vida e saúde. Isso foi muito, muito bom aquele momento, foi um momento muito emocionante para a gente. E a gente discutiu ponto a ponto. Era difícil pegar uma cidade que só cobria 6% da atenção primária em saúde. Que o médico que exercia a função de médico, de estrutura de família, atenção básica, Mozart lembra muito bem como foi a dificuldade em cada distrito sanitário, ele coordenava todo o distrito sanitário de 6 da época, como era deserta a cidade. Na época, um médico ganhava, se não me engano, R$2.000 e pouco por cooperativa, sem direito a nenhuma condição trabalhista. A nenhuma condição trabalhista. Nós tínhamos o único canto do Brasil que tinha a filariose batendo na América Latina lá em cima, mortalidade infantil acima de 20. E a gente, como é que a gente estuda toda a cidade, classifica os riscos, define uma prioridade de começar a fazer um modelo de atenção que inclua as pessoas e progressivamente nós vamos construindo uma política pública de inclusão de acesso de direito. E não poderia estar fora da pauta a estrutura das carreiras dos técnicos e dos profissionais. Nós tivemos ousadia naquela época de optar por um processo público de acesso aos trabalhadores. E fizemos a primeira vez um grande concurso público, trabalhado, discutido com as entidades todas representativas de todas as categorias, fizemos uma estrutura de plano de carreira, chegamos a construir todo um processo progressivo de inclusão, de perspectiva de a pessoa se ver ali dentro, não só
exercendo a profissão, mas vê ali uma condição de se viabilizar quanto médico, quanto fisioterapeuta, como psicólogo, como enfermeiro, numa perspectiva de servir a cidade e construir sua própria carreira. Isso foi muito importante para a gente hoje, chegar a 60% de cobertura, reduzir a mortalidade infantil para 20%, diminuir 98% da filariose. Ontem nós lançamos o processo de toda a rede informatizada, 100% de regulação, de acesso regulado. Vamos chegar em fevereiro para exames, consulta, dispensação farmacêutica e telesaúde. Quer dizer, todo esse processo, ele não foi, não teve só a mão do gestor. Teve a mão do controle social, da participação popular, das conferências, e teve a mão de diversos sindicatos. E eu não posso deixar de registrar aqui que o Sindicato de Médicos foi talvez um dos mais fortes e principais no processo junto com o CREMEP, no processo de construção da política de saúde pública do Recife. E o outro lado é quando eu estava do outro lado da banca de negociação. A minha presidente Léa, eu fico muito contente de você estar aqui, aquela nossa chapa com Bernadette Antunes, Sandra Valongueiro, Honório Justino Júnior, Celeste Aida, e era uma situação que a gente, né, aquela virada dos anos 70 e os anos 80, eles representavam para a gente a construção democrática, a saída da ditadura. Por aqueles anos passaram a Constituinte, a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que deu o norte inteiro para a gente construir a política hoje, que é o SUS, as grandes mobilizações operárias do sul do país, o fortalecimento de partidos democráticos. Aquele momento foi um momento de muita luta da gente, que a gente sofreu bastante, né? Mas era fundamental na história. Ontem aqui foi assim uma sessão emocionante, que a Câmara homenageou Luciano Siqueira, como cidadão de Recife. Luciano relatou a história dele com a medicina, a história dele como militante político, de uma maneira extremamente bonita, né? Uma pessoa essencialmente do bem, Luciano Siqueira, e com a alma assim, registrando como foi importante a medicina para ele, como foi importante o movimento médico para ele. Toda a história da vida, de evitar que as pessoas fossem expulsas da universidade por exercer a luta política, de construir os processos dentro de não abrir mão, né, da sua ideologia, da sua luta, muitas vezes tendo sua vida ameaçada, né, com condições que a gente tem como que não venha mais para o país, que é a tortura, que é a forma que a ditadura imprimir em cima das pessoas. E ele hoje estava aqui emocionado, sendo homenageado e falando da importância, várias vezes citando o nome das pessoas, inclusive todos que foram citados aqui, por ele foi citado ontem, como sendo algo fundamental na formação da sua personalidade. E eu acho que um pouco isso em todos nós que estamos aqui. A minha vida como estudante de medicina, quando a gente reconstruiu vários diretórios, quando a gente partiu para discutir qual é a possibilidade de construir no país um sistema público de acesso universal, quando a gente participou do processo de constituinte, quando a gente lutava para formar a União Estudante de Pernambuco, a União Nacional dos Estudantes no Congresso de Salvador, tudo que a gente passou não está registrado nela. Foi dentro do movimento médico, foi na minha condição de estudante, foi na minha condição de estudante de residência médica na PMR, e foi no sindicato, Léa, com a gente ali dentro, trabalhando, né, e lutando permanentemente por causas democráticas, por entender que não adianta só a gente querer ser um bom médico se a cidade nossa, se o povo não tem direito mínimo às condições de vida. Então, necessariamente, não é à toa que a 8ª Conferência disse isso, né? Necessariamente, não podemos discutir saúde como a presença ou a ausência de doença. Temos que discutir saúde como direito, como liberdade, como acesso, como algo muito mais amplo. E isso ninguém tira da história do Sindicato dos Médicos. Ele sempre lutou pela corporação e lutou pela democracia no país. Parabéns a todos nós, parabéns, Silvio, pelo seu discurso, parabéns, Eduardo, parabéns, Josenildo, e um abraço a todos que estão aqui, a todos os amigos.
Convido, representando o ministro da Saúde, excelentíssimo senhor Dr. Alexandre Padilha, o ilustríssimo senhor Dr. Mozar Salles, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Eu queria procurar ser um pouquinho mais breve que Gustavo, né? Até porque eu fui daqui da casa e sei que vocês estão quebrando um pouco o protocolo, nos dando o direito à palavra, e agradeço inclusive esse gesto do presidente Eduardo e de Josenildo. Queria saudar o presidente da Casa em Exercício, Eduardo Marques, o nosso vereador Josenildo Finese, autor da matéria que proporcionou essa sessão solene. Saudar a vereadora Vera Lopes, saudar o nosso presidente do Sindicato dos Médicos, Silvio Rodrigues, companheiro de longa jornada aí pela luta das causas médicas. Gustavo Couto, nosso secretário de Saúde do Recife, representando o prefeito João da Costa. E nossa presidenta Helena Carneiro Leão, a primeira mulher presidente do CREMEP, mostrando que o CREMEP está alinhado com o Brasil. Na hora que a gente tem uma presidenta da República, nós temos uma presidenta do CREMEP também, a primeira mulher presidenta do CREMEP. E saudar também os nossos ex-presidentes do sindicato, Mário Fernando, André Longo, Jordão, em nome deles todos os diretores aqui do sindicato. Dizer que é muito importante para nós, a doutora Léa também, desculpe, lapso, é muito importante para mim estar aqui. Eu fui vereador dessa casa, estou vendo que o plenário mudou. É a primeira vez que eu estou vindo aqui na Câmara, no plenário da Câmara de Vereadores, depois que eu terminei o meu mandato em 31 de dezembro de 2008. Mas essas coisas são importantes, porque 2 semanas atrás, eu entrei no Palácio do Planalto, e aí eu fui numa sala de reunião lá e depois eu não me lembrava mais direito onde ficava o banheiro. E eu trabalhei 1 ano e 2 meses no Palácio do Planalto, né? E aí eu brinquei, disse, rapaz, a gente desencarnou mesmo o Ministério das Relações Institucionais, né? Nós estamos agora no Ministério da Saúde, o foco é tão grande no Ministério da Saúde, a coisa é tão grande no Ministério da Saúde, que nós desencarnamos o Ministério das Relações Institucionais. E eu acho que a vida tem que ser um pouco assim, né? São fases, são etapas. Você tem que lembrar da sua história, lembrar do processo que viveu, mas tem que desencarnar para viver e experimentar novos desafios e entendê-los como importantes, e é isso que nós fizemos. Mas eu queria saudar a Casa Zé Mariano, as instalações estão belíssimas, a reforma que vocês fizeram aqui através do secretário Augusto da mesa, muito importante, e esse local reformado, reestruturado para abrigar o debate democrático da cidade do Recife. Saudar o Sindicato dos Médicos. Eu tive a oportunidade de iniciar minha vida na militância estudantil, no movimento estudantil, na DENEM, no diretor acadêmico Josué de Castro, da Faculdade de Medicina da UPE, depois na APMR, na Associação Pernambucana de Médicos Residentes, na NMR, na Associação Nacional de Médicos Residentes, e no Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Toda essa trajetória, né, que foi... Depois nós fomos para a gestão, quando o Partido dos Trabalhadores ganhou a eleição no Recife, em 2000, e eu cheguei para meus companheiros do sindicato, olha, eu não sou de abandonar as jornadas, mas nós estávamos no meio do mandato. Cheguei para André, para Ricardo Paiva, para outros companheiros, e disse, olha, eu vou cumprir uma missão que eu acho importante com o povo do Recife, e vou levando a luta e o aprendizado do movimento estudantil, do movimento sindical, os valores, os desejos, as vontades de mudar a vida das pessoas, que eu aprendi aqui. Então o sindicato é uma escola, o movimento sindical, os valores, as bandeiras historicamente defendidas, trajetória de luta do sindicato sempre postada. Quando alguns, por algumas situações aí afora, fazem críticas ou fazem alguns comentários sobre a atuação sindical de um modo geral, outros logo se levantam para dizer, olha, tem sindicatos e sindicatos. O Sindicato dos Médicos de Pernambuco é um sindicato que nunca deixou de lado, apesar de fazer uma forte e franca, fraterna luta pela categoria médica, de se vincular aos direitos maiores da cidadania brasileira, a defesa integral do SUS, a defesa integral dos seus valores e dos seus direitos, como um sistema que é um sistema de caráter universal. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que se dispôs a ter uma política universal de saúde, com todos os desafios que isso representa. Portanto, o Sindicato dos Médicos está de parabéns pela sua luta, pela sua trajetória, pela sua história, pela capacidade que tem de empreender novos desafios, de estar postado ao lado dos direitos trabalhistas
irrevogáveis da categoria médica, mas sintonizado com os anseios maiores da cidadania brasileira e a defesa do SUS como maior programa e maior política pública universal, fraterna, democrática, socialista da sociedade brasileira. O SUS tem essas características pelo que ele preconiza e pelo que ele representa. Portanto, o sindicato está de parabéns. E nós, lá no Ministério da Saúde, temos um diálogo profícuo com as entidades sindicais. A FENAM está lá cotidianamente conosco, representando os sindicatos brasileiros, debatendo, levando suas posições de maneira divergente, muitas vezes, convergente em algumas, mas com a característica que nós estamos lutando para marcharmos e melhorar e cada vez mais construirmos o SUS que a sociedade brasileira precisa e os sindicatos reivindicam. Nós estamos fazendo uma aposta muito grande nessa área da formação profissional e educação continuada, na questão da luta e do desenvolvimento da possibilidade de estabelecer uma carreira nacional, uma carreira do SUS que consiga albergar e consiga contemplar as necessidades da sociedade brasileira em relação à fixação e provimento, em alguns casos provimento, em alguns outros casos fixação, que estabeleça condição de construir uma carreira com todos os aspectos que ela representa do ponto de vista do futuro, de necessidade, de vínculo, de desprecarização, de remuneração adequada. E não é à toa que nós, as secretarias para o orçamento de 2012, a Secretaria do Ministério da Saúde, que mais cresceu o orçamento, vai crescer 52% em relação a 2011, é a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, mostrando que não é só uma carta de intenções. Quando o gestor coloca recurso, é quando ele mostra de verdade que aquilo é prioridade para a sua gestão. E a gestão da educação e saúde e a gestão do trabalho é prioridade da gestão do ministro Alexandre Padilha. Mando um abraço a todos vocês, está no Pará, representando a presidente da República no evento, não pôde vir aqui até Pernambuco, e que nós vamos apostar fortemente nisso. Nós vamos criar nos próximos 4 anos, e aí nós precisamos do debate com as entidades médicas, para que a gente ajude a direcionar essa política nacional da formação de especialistas, 4.000 vagas de residência médica no Brasil. Nós temos hoje cerca de 13.800 formandos, vamos chegar nos próximos anos a 16.000 formandos. Nós temos hoje 10.300 vagas de bolsa de residência médica e nós queremos chegar em 2014 pelo menos a 14.500 vagas de residência médica, e a construção dessas vagas ela não vai acontecer sem um diálogo com a categoria médica, sem a possibilidade das entidades opinarem e estarem ao nosso lado para que a gente possa dotar o Brasil cada vez mais de profissionais médicos capacitados. Até porque nós entendemos que a saúde é diferente do resto dos outros setores da economia. Embora seja um dos maiores empregadores do Brasil, nós temos mais de 3 milhões de pessoas que são trabalhadores da saúde de uma forma geral, a saúde ela tem uma condição diferente. O banco e o setor bancário, há estimativas de mais de 1 milhão de postos a menos em relação à década de 90 no setor bancário, de postos de trabalho. Nós somos diferentes. A saúde, quando você automatiza a saúde, quando você agrega um novo equipamento, quando você agrega uma nova tecnologia, você gera posto de trabalho. Você não tira, porque nós não criamos ainda uma máquina, como tem no banco, que você digita uma senha, bota um envelope, ela te dá um dinheiro, ou te dá um papel, ela carimba um negócio e devolve para você. Na saúde não existe isso, não tem máquina que você aperta um botão, entre debaixo dela, ela te examina, dê o resultado, lhe entrega e você vai para casa. Criou uma máquina, criou um procedimento, agregou uma nova tecnologia e a medicina está dando saltos, gerou posto de trabalho, gerou nova situação de entendimento do que é que aquilo vai representar para a saúde das pessoas. E é preciso que a gente aposte cada vez mais na formação de especialistas. E os sindicatos vão ter que se postar, inclusive, dentre as novas voltas e as novas situações que o capitalismo aposta e estabelece. O mundo do trabalho está mudando. O mundo do trabalho está estabelecendo uma nova forma de se relacionar entre si e com a sociedade e com o patronato. É preciso estar atento a isso. É preciso construir uma avaliação da curva que seja do desenvolvimento econômico, da geração de postos de emprego, da agregação de tecnologia atual e futura que interfere na formação e no número de profissionais médicos requeridos, no número de profissionais formados e na capacidade que essas curvas vão se encontrar lá na frente para estabelecer uma oferta e demanda adequada, inclusive com uma voltada para as necessidades da sociedade brasileira, com a atenção básica e a formação de especialistas. Esse debate é o debate da ordem do dia, da agenda do dia. Eu não tenho a menor dúvida que o Sindicato dos Médicos vai estar ao lado do governo brasileiro para cumprir e honrar sua trajetória de 80 anos e que eu me orgulho muito de ter feito parte e que, com certeza, onde estiver, não vou esquecer aquela labuta, aquele trabalho e a luta e o respeito que tenho a todos que estão lá hoje, a Silvia, a toda a diretoria do sindicato, aos funcionários que merecem todo o nosso respeito. Um abraço do Ministério da Saúde, do ministro Alexandre Padilha, ao Sindicato dos Médicos. Mais 80 anos de muita luta para o sindicato.
Registro a presença do Dr. Mardônio Quintas, presidente do Sindhosp. Se a Dilma é a nossa presidente, a doutora Helena também é. De forma que eu convido, neste momento, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso, a doutora Helena Carneiro Leão, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco. Bom, já que fui escolhida, para encerrar, serei breve. Bom dia a todos os colegas, bom dia a todos os presentes. Em nome do presidente dessa mesa, o vereador Eduardo Marques. Homenageio os vereadores presentes, Vera e Josenildo, e os ausentes, mas que possibilitaram essa homenagem, essa manhã tão agradável, em que nós pudemos rever um pouco da história do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, que se confunde com a própria história política do nosso Estado. Aos ex-presidentes aqui presentes, Léa, André, Mário, Jordão, que ajudaram com Silvio e todos os outros que aqui não se encontram, como Adailton, Ricardo Paiva e tantos outros, os meus parabéns pela luta, pela unidade e pela construção desse novo grupo que tem dado exemplo no Brasil inteiro. Pernambuco hoje é um exemplo de unidade e de conquista. A Prefeitura do Recife, que votou por essa carreira do médico da estratégia da família, eu tenho todo o direito de dizer que vocês fizeram toda a diferença. Isso tem sido, em todos os eventos que compareço, em todas as discussões, colocado como um grande avanço, uma conquista e uma justiça para com os médicos e com a população do Estado. Enfim, sigamos juntos, nesse exemplo, nessa luta pela carreira única do médico, pela dignidade do profissional de saúde, não só do médico, mas de todos. E a você, Silvio, que tem conduzido com seriedade, lealdade, competência e muita serenidade os caminhos do sindicato, meus parabéns. Vamos seguir todos juntos, que esse é o caminho, nessa luta de unidade pela melhor assistência à população do nosso Estado, trazendo dignidade à saúde e à medicina de Pernambuco. Obrigada. Nesse momento, convido o Dr. Assuero Gomes Filho, diretor de imprensa e comunicação do CIMEP, para que use a tribuna e recite um poema. Cara mesa, diretora, Eduardo Marques, Josenildo, os amigos aqui presentes, Mozart, Gustavo Couto, meu presidente Silvio e Helena Carneiro Leão. Não é bem um poema, e todos os colegas aqui presentes, não é bem um poema, é uma rápida reflexão de poucas linhas sobre o que é que faz um homem de 80 anos se manter jovem, manter seguindo em frente e manter seus ideais. Quando ele nasceu, o Zé Pelim estava aqui atracando no Recife, vindo do seu primeiro voo da Alemanha. O ciclo do cinema da nossa cidade, que foi de 1923 a 31, findava com o filme No Cenário da Vida. Surge o grupo teatral, o Grupo Gente Nossa do Recife, que irá produzir até 1931, dando um novo alento à sensação de decadência dessa arte no Brasil. Focado principalmente na cultura regional, liderado pelo teatrólogo Samuel Barreto Campelo. O nosso colega, o ilustre professor psiquiatra Ulisses Pernambucano, ocupava a direção do Asilo da Tamarineira e já em 1933 seria presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco.
E o nosso homem, hoje de 80 anos, nascia nesse período. Lançou-se em janeiro desse ano a Revista Médica de Pernambuco, com 48 páginas, papel acetinado, capa tipo cartolina, com artigos e trabalhos inéditos dos médicos João Alfredo, Jorge Lobo, Agenor Bonfim, José Guilherme e o professor Martiniano Fernandes. O Náutico vencia o time israelita, não sabia que tinha esse time aqui nesse ano. Existia um time israelita, o Náutico vencia por 12-0. O Torres goleava o Íris, não era o Ibis, era o Íris, também de 12-0. O Sport dava de 10-0 no Arruda, não no Santa Cruz. Não no Santa Cruz. Era um time que vestia o Arruda. O América goleou o mesmo time israelita por 10-0. E o Santa Cruz também goleou o israelita por 10-0. Como não poderia deixar de ser, nesse ano glorioso de 1931, o campeão de Pernambuco foi o Santa Cruz. O Rotary Clube de Recife é fundado no dia de 8 de abril, em reunião inaugural, no salão do hotel, o Grande Hotel Central, sendo seu primeiro presidente o Dr. José Bezerra Filho. Cícero Dias, o pernambucano, que a obra dele está no Marco Zero, expõe seu painel Eu Vi o Mundo. Ele começava no Recife, de 15 metros por 2,5 metros de altura, na Escola de Belas Artes do Rio. O painel foi polêmico e teve vários vândalos que cortaram o painel, destruindo um terço dele. Nasce Luiz Mendonça, consagrado dramaturgo brasileiro. Os congregados marianos, em pleno Estado Novo, reivindicaram o poder perdido dos católicos e em seus direitos doutrinavam contra a maçonaria, contra os evangélicos e contra os judeus. Dom Helder, o grande Dom Helder, companheiro e inspirador de tantas lutas, e continuará inspirando por vários anos, se Deus quiser, de memória eterna para o povo de Pernambuco e para o povo brasileiro, é ordenado padre com apenas 22 anos de idade. Ele teve que pedir uma licença especial do Vaticano, porque era muito novo. Dom Helder ordenado padre com apenas 22 anos, com permissão de Roma. E o Frei Damião aportava no Recife também nesse ano. Foi assim que, em meio a tantos e diversos acontecimentos, às 20 horas do dia 14 de outubro de 31, partindo de uma comissão formada, como Silvio disse também aqui, um grupo de 33 médicos, liderados pelos médicos Barro Lima, Edgar Altino, Ageu Magalhães, Geraldo de Andrade e Jorge Lobo, fundaram o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, com o primeiro presidente, o professor João Marques. E o nosso velho, hoje, 80 anos, sindicato que se mantém novo, qual é o segredo dele? Já em plena ditadura do Estado Novo, sob a mão de ferro de Getúlio Vargas, tendo como interventor estadual Carlos de Lima Cavalcante e Antônio de Góes Cavalcante como prefeito dessa cidade, nascia nosso homem de 80 anos, maior baluarte da defesa dos ideais de liberdade e dignidade da classe médica de Pernambuco. E o que mantém o coração jovem e uma pessoa jovem depois dos 80 anos é ter um coração apaixonado. Apaixonado com a maior de todas as paixões, a paixão pela liberdade. Então, a lição que fica desses 80 anos é que os ditadores passam, a maldade passa, só os bons, só as paixões, só as lutas, só a dignidade fica. E que esses 80 anos que estamos celebrando hoje seja um memorial para nós e para nossos filhos e nossos netos, que fique registrado nessa casa, que há 80 anos nascia um coração apaixonado pela liberdade, e que ele se manterá jovem, sempre, com vitalidade, enquanto esse coração não estiver batendo pela paixão. Por tudo isso, peço uma saudação aos fundadores do Sindicato dos Médicos de Pernambuco e a todos os recifenses e pernambucanos que têm na alma essa paixão pela liberdade. Parabéns ao Sindicato dos Médicos.
Senhoras e senhores, em considerações finais, quero parabenizar o vereador Josenildo Sinésio por essa proposição. Muito me honra, vereador Josenildo, mais uma vez presidir uma sessão solene proposta por Vossa Excelência. Vossa Excelência é um cordeiro no trato com seus semelhantes, mas um verdadeiro leão em defesa dos interesses do povo da nossa cidade. Parabéns, vereador. Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns. Doutor Silvio, eu gostaria muito de falar com eloquência sobre o CIMEP, sobre o médico, mas deixei a eloquência para todos que passaram na tribuna desta casa, para o vereador Josenildo Sinésio, para o senhor e todos os outros. Por isso eu vou falar com o coração. Acredito que o médico é uma das coisas que Deus deixou de melhor para a gente. O médico é um anjo, até de branco anda. Eu digo isso, senhoras e senhores, porque tem um tio médico, Gessé, e conversando com alguns dos seus clientes, alguns de seus pacientes, eu ouvi alguns dizendo: olha, só de falar com o doutor Gessé Marques eu já fico bom. Ele realmente é um anjo. E todos vocês, de forma que em nome desta casa, de todos os vereadores da cidade do Recife, de todos os funcionários desta casa, eu parabenizo o Sindicato dos Médicos de Pernambuco e pelos relevantes serviços prestados à cidade do Recife e ao estado de Pernambuco. Parabéns ao senhor, a todos os funcionários, a toda a sua diretoria. Parabéns, muito justa essa homenagem na manhã de hoje. Parabéns pelos 80 anos. E quero agradecer a presença de todos e também agradecer ao cerimonial desta casa, que mais uma vez organizou brilhantemente este momento solene. Muito obrigado a todos do cerimonial. Agradecer ao TV Câmara, que transmitiu ao vivo essa sessão solene através do site da Câmara Municipal do Recife, o www.câmara.recife.pe.org.br, e será exibido na próxima segunda-feira, pela manhã, às 6h50, na TV Universitária, esse momento tão importante para esta casa e para a cidade do Recife. Também quero agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal do Recife, que de uma maneira ou de outra participaram desse evento, e sem vocês também não conseguiríamos realizá-los. Parabéns, muito obrigado a todos vocês. E antes de encerrar, quero convidá-los todos para um coquetel no Salão Nobre desta casa. E convoco os senhores vereadores, encerrando esta sessão tão bonita e tão emocionante, para segunda-feira, em reunião ordinária no plenário desta casa, em horário regimental. Está encerrada a sessão.